Bom dia. Todos me ouvem bem? Ótimo. Pessoal, quem quiser chegar aqui para frente, fica à vontade, viu? A gente fica olhando vocês de longe aí. Eu queria agradecer o convite da Milka. Acho que é uma iniciativa muito importante, Milka, essa série de oficinas aí da Escola do Legislativo. Segunda passada foi com a diretora legislativa, né, com a doutora Gabriela. Acho que foi bastante esclarecedor, né, umas questões de processo legislativo, questões regimentais. E quando a Milka me convidou para poder ministrar essa oficina, eu não queria falar de regimento assim especificamente da Câmara, né? Porque eu acho que seria uma oportunidade para falar com os assessores da casa, principalmente. Então, eu escolhi um tema que eu acho de bastante relevância, né, que é o processo legislativo e o desenho normativo das políticas públicas. Olá, tudo bem? Então, pessoal, eu gostaria de dizer que é uma oportunidade muito boa de assim, de aproximar com os servidores da casa, né, uma aproximação com os assessores, principalmente. Então, vou me apresentar brevemente, né? Alguns já me conhecem, eu sou o Lucas Velasco, sou procurador da casa, ingressei no último concurso, né, de 2018. Em razão da pandemia, nós tomamos posse no ano passado. Durante esse período, eu estava finalizando o meu mestrado no programa de Direito e Políticas Públicas da UFG. E eu era assessor da casa, né? Eu fui assessor parlamentar aqui de 2017 a 2020. Quer dizer, eu passei, né, eu praticamente fiz a transição, né, sem sair da Câmara, né? E eu fico muito feliz porque assim, ainda fica um pouco assim, na minha história, né, da marca de assessor parlamentar, né? Então, no final, né, dessa exposição aqui, se a gente quiser conversar um pouco, né, assim, dos dramas de vocês aí, para poder tramitar os processos legislativos, né, enfim, para elaborarem as leis, né, a gente pode conversar e tentar ver de que maneira a gente resolve algumas questões, né, algumas questões que envolvam não a procuradoria, enfim. Também a procuradoria está sempre aberta, viu, pessoal? A Procuradoria faz o consultivo da casa também, não só faz a consultoria para a CCJ. Então, fiquem à vontade. Tá? Bom, vamos lá. Qual que é o panorama que a gente vai seguir hoje aqui, então? Tá? São 5 pontos que eu queria tratar com vocês. Os primeiros pontos aí, os 2 primeiros pontos principalmente, são pontos mais teóricos. Eu imagino que vocês sejam na ampla maioria, assessores jurídicos, né? Então, a gente vai falar um pouco mais de direito, mas direito aplicado à área das ciências políticas, principalmente, né? Então, existe uma certa interdisciplinariedade aí. Aqueles que não são do direito, né, também vão ficar confortáveis com a exposição. Então, a grande questão, assim, o primeiro ponto, né, como a gente está tratando de desenho normativo de políticas públicas, eu preciso conceituar a política pública numa dimensão jurídica, certo? Porque política pública tem um conceito muito amplo, vocês vão ver. Conceituado a ideia de política pública, a gente vai falar de processo legislativo, ok? E a sua influência sobre as políticas públicas. Depois a gente vai falar de desenho normativo das políticas públicas em si, quer dizer, o desenho normativo, vocês vão ver que é um resultado da interação entre políticas públicas e processo legislativo.
E aí a gente vai passar mais para o nosso poder legislativo municipal, para a realidade da Câmara Municipal de Goiânia. Então, a gente vai falar de poder legislativo municipal, elaboração normativa das políticas públicas, né? E a produção normativa de políticas públicas na Câmara Municipal de Goiânia. Eu tenho alguns gráficos, resultados da minha pesquisa, que podem ilustrar um pouco da maneira como as políticas públicas são tratadas por essa casa, né? Então, acho que a gente encerra aí, e aí depois a gente vai para um espaço para perguntas, enfim, discussões. Quem quiser participar, fica à vontade, tá? Bom, para contextualizar vocês, pessoal, o que a gente tem aqui? São dois mundos, aparentemente, né, vamos dizer assim, de campos da ciência diferentes, né, mas que se interrelacionam. É muito comum a gente ver processo, a gente estudar processo legislativo dentro das ciências jurídicas, certo? Da mesma forma que quando a gente estuda política pública, né, a maneira mais comum de se estudar política pública é por meio das ciências políticas. A minha proposta para vocês, ela transcende um pouquinho isso aí. Eu quero estudar a interação de processo legislativo e políticas públicas, mas por uma dimensão jurídica, certo? Existe uma abordagem de direito e políticas públicas. É como se fosse um campo, né, um campo de estudo próprio, tá? E por isso existe uma visão jurídico-política ampliada, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso aí. A contextualização, né, da discussão de hoje, ela se dá na interação desses dois ramos aí de estudo, processo legislativo e políticas públicas. E aí a gente começa a tentar entender o que seria política pública para o direito, né? Para isso, a gente precisa lembrar o que seria uma política pública de caráter geral. Primeira coisa, quando a gente fala em política pública, o que a gente pensa? Em mudança social. A política pública ela é uma ferramenta de intervenção social. O professor Leonardo Seck, ele define a política pública numa frase: diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Então, a gente precisa ter um problema público. Esse é um conceito geral, pessoal. A questão é que quando, né, os teóricos, enfim, os estudiosos, os profissionais do direito foram estudar a política pública, é claro que o pessoal foi estruturar essa ideia de política pública para o direito, né? O pessoal do direito adora uma estrutura, né? O pessoal adora classificar, descrever, enfim. E vamos ver o que aconteceu, né? Mas antes de entender a maneira como o direito, vamos dizer assim, como a ciência jurídica deu uma resposta à ideia de políticas públicas, o que a gente mais vê, né, nas palestras, nas discussões sobre política pública? O ciclo de políticas públicas, né? Esse ciclo aqui, pessoal, é o ciclo que ilustra, é um ciclo pedagógico, tá? Muitos de vocês já conhecem. É um ciclo pedagógico que ilustra a construção de uma política pública. É uma receitinha. Bem tranquila, assim. A gente vê aí nos livros, em alguns manuais, né? Como se concebe uma política pública? Como é possível conceber? Primeiro, o reconhecimento do problema, né? De que maneira a gente consegue reconhecer um problema público? Com contato, por meio de um contato com a realidade. Então, por meio de um diagnóstico desse problema, a partir de evidências, né, de estudos científicos, principalmente. Então, o que acontece? A partir do reconhecimento de um problema, a gente coloca os principais problemas numa agenda. Por que a gente precisa colocar eles numa agenda? Porque eles precisam ser priorizados. Quer dizer, existe um problema, né, que ele é prioritário em relação a outro. Então, essa agenda é importante, porque a gente vai elencar qual problema público a gente vai atacar primeiro. A partir daí, a gente começa a etapa de formulação da política. Ok? O que seria a formulação da política? A gente vai tentar entender quais as melhores estratégias para combater o problema público selecionado. Quais seriam as melhores alternativas para isso? Escolhida a alternativa, então aqui, né,
por uma decisão estratégica, a gente escolhe uma alternativa, né, a gente começa a implementar a política, certo? E, a partir disso, né, é necessária a análise dos primeiros resultados dessa política pública, né, se são resultados satisfatórios ou não, à primeira vista. Criam-se indicadores de monitoramento e avaliação para isso, ok? E, por isso, essa importante etapa aqui, ó, avaliação e controle. Aqui seria uma espécie de visão panorâmica, né, do que seria, vamos dizer assim, do funcionamento da política pública, né? Bom, a política pública está em funcionamento, já está sendo implementada. Depois de um período temporal, qual seria, vamos dizer assim, o resultado disso, né? De que maneira eu consigo avaliar se a política pública surte efeitos da maneira como ela é esperada pelo gestor público. Então, esse ciclo aqui, pessoal, é um ciclo muito difundido aí, enfim, nas palestras, né? Quem já teve contato com a área sabe disso. A questão é o direito, né, de uns 10, 15 anos para cá, ele tentou dar uma resposta, vamos dizer assim, própria para o estudo de políticas públicas, né? Principalmente com os estudos da professora Maria Paula Butti e do Diogo Coutinho, mas acho que a precursora aqui é a professora Maria Paula, professora de Direito da USP. Ela vem se debruçando sobre o assunto há muito tempo e ela conseguiu, enfim, criar uma abordagem em Direito e Políticas Públicas. É uma disciplina nova? Não, é uma abordagem. Tá? Ela mesmo não defende uma disciplina própria de Direito e Políticas Públicas, porque, senão, nós reduziríamos a complexidade do tema. Entendeu? E aí ela trata aqui algumas questões, enfim, algumas características que nos ajudam a conceituar o que seria a política pública para o direito. Então, o que nós temos aqui? Conjunto de processos regulados. A ideia de processo é muito importante para nós, não é isso? Então, o conjunto de processos regulados orientado à efetivação de direitos fundamentais. Normalmente, quando a gente vai estudar um manual, né, de direito constitucional, a gente entende que uma política pública é um instrumento de efetivação de direitos fundamentais sociais, né? Ela amplia um pouco esse conceito. Por quê? Ela vai dar a ideia de política pública somente a programas de ação governamental. Então, a presença do Estado aqui é importante. De que maneira? Programas de ação governamental, né, que coordenam meios direcionados a objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Ok? Então, cria-se um conceito um pouquinho mais complexo, mas voltado principalmente à ideia de programa de política pública estruturada, que ela usa, né, e voltado à análise de processos. A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí. Outra característica que ela coloca, método sistemático, concretização de um plano jurídico, político-jurídico, também orientado aos fins do Estado. Arranjos institucionais, enfim, né, somando-se a isso a programas de ação governamental complexos. E aqui conjunto de atividades, tá, que buscam concretizar programas de ação governamental e, principalmente, as consequências dessas atividades, né? A gente vai ver, pessoal, que o direito ele é muito preocupado com, normalmente, né, classicamente, ele se preocupa com o dever ser, não é isso? Essa abordagem é uma abordagem jurídica debruçada sobre a realidade, sobre aquilo que é. Então, a professora Maria Paula ela cria um quadro de referência de políticas públicas, né, e ela tenta estruturar de uma maneira mais jurídica, né, a partir de um quadro de referência, o que seria uma política pública, né, passível de identificação, principalmente. Isso aqui, bom, essa ação estatal, ela pode ser considerada uma política pública? Né? Essa é a primeira pergunta que ela faz. Por quê? Existem ações isoladas que elas não estão dentro de um contexto de organização, de um contexto de coordenação, e, para o direito, ele entende que não, isso não é interessante em relação à política pública. A política pública, para a gente, seria política pública estruturada. Quais seriam os principais elementos, então, da política pública? Nome do programa,
é o nome que identifica essas políticas, né? Então, um programa de ação governamental. Seria necessário a gente identificar qual gestão governamental exerce autoria sobre esse programa. O programa precisa ter uma base normativa, pessoal, e a gente vai tentar, hoje, né, no dia de hoje, compreender de que maneira essa base normativa ela pode ser eficiente, eficaz e efetiva, tá, para poder fazer prevalecer essa ideia aqui de estrutura de políticas públicas. Então, qual que seria o desenho normativo ideal? Ou, mudando a pergunta, um desenho normativo possível para exercer as melhores consequências sobre a realidade. Tá? Desenho jurídico institucional, né, quer dizer, quem são os atores, quem vai exercer a competência, quais são as atribuições, quais são os afetados pela política pública, quais são os agentes governamentais envolvidos e os agentes não governamentais que também exercem parcela dessa política. Né? Lembrando que o principal aqui, pessoal, a caracterização de uma política pública, ela necessariamente, nessa visão de política pública, tá, ela tem que ter vamos dizer assim, um start, né, uma iniciativa do Estado, tá, da administração pública. Mecanismos jurídicos de articulação, quais são as esferas competentes, a gente tem a União articulando com o Estado, com o município, a gente precisa identificar isso. Dimensão econômico-financeira do programa. Nós precisamos aprender a estudar o orçamento público, pessoal. Eu acho que assim, é até um tema de oficina. Eu falei para a Milka, né, a questão de orçamento aqui. Aprender a estudar o orçamento impositivo, a fazer a leitura, né, do orçamento, PPA, LDO, a LOA. Eu acho que você não consegue tirar uma política pública do papel se você não mexe no orçamento. Né? E a dimensão econômico-financeira aqui, ela exerce uma função muito importante nisso. Estratégia de implantação, funcionamento efetivo do programa, a gente já falou um pouquinho, e aspectos críticos do desenho jurídico institucional. Aqui, pessoal, é quando você tem, vamos dizer assim, elementos não governamentais, outros setores da sociedade, avaliando aquela política pública. Precisa ter um fomento em relação a isso. Institutos próprios, né, que estão fora da administração pública, eles podem exercer controle sobre os efeitos e sobre a efetividade de uma política pública criada. Tá? Ela criou esse quadro de referência aqui, então, né, a professora Maria Paula, e aí a gente tende a analisar o processo legislativo, aquela lei que regulamenta a política pública, né, sobre esse aspecto aqui. Tá? A gente tenta evitar a análise de uma ação isolada como política pública, não que ela não possa ser regulamentada, mas a política pública que nos interessa aqui seria aquela política pública com esses elementos aqui, com essa estrutura, ou pelo menos, né, com boa parte desses elementos. Tá? Bom, para encerrar esse tópico aqui, pessoal, eu coloquei, eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Conseguem ler aí nessas telas laterais? Eu coloquei os principais dispositivos constitucionais, né, que, por curiosidade, são bastante recentes, né, que falam sobre políticas públicas. Olha como o direito constitucional está recebendo essa temática. Isso é muito importante. Olha o que o parágrafo 16 do artigo 37 está dizendo. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas. Isso aqui está na Emenda Constitucional 109 de 2021, do ano passado. É uma questão muito recente, por isso a relevância do tema. Para o direito, parece que é coisa nova, né? Claro, mas o estudo de política pública ele é muito mais antigo, enfim, né, do que a gente pensa. No artigo 165, justamente a parte que a gente fala de direito financeiro orçamentário, olha aqui o que o parágrafo 16 vai dizer, também incluído pela Emenda Constitucional número 109. As leis de que trata esse artigo, quer dizer, as leis orçamentárias, né, devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do artigo 37.
que a gente conclui com isso, pessoal? Monitoramento e avaliação de política pública passa a ser o quê? Atividade fiscalizatória. Nós estamos numa casa que fiscaliza, que exerce uma função, né, de fiscalização. Mas esses elementos aqui, de monitoramento e avaliação, os resultados colhidos dessas atividades também são importantes para quê, pessoal? Para o diagnóstico do problema, que vai ser regulamentado por lei. Então, a ideia é fiscalizar para regulamentar melhor, né? E, por fim, o artigo 193, eu não consigo ler o finalzinho aqui, mas a ideia é essa: o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurado na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação de monitoramento, de controle, enfim, avaliação e monitoramento de políticas públicas. A sociedade precisa estar envolvida nesse processo. Entendeu? Então, aquela ideia do ciclo de políticas públicas lá atrás, né, o conceito de avaliação de políticas públicas foi parar na Constituição. E o mais interessante é que vocês vão ver, isso foi parar também na nossa lei orgânica e na nossa Constituição estadual, tá? Um pouquinho antes dessa emenda constitucional de 2021. Mas vamos avançando aqui no ponto 2. Processo legislativo e as políticas públicas. Bom, se a gente conceituou política pública, o que a gente tem que tentar entender agora? Uma visão de processo legislativo que compreenda, que receba essa ideia de política pública estruturada, ou juridicamente estruturada. O que a doutrina clássica vai dizer? Né? Peguei aqui um conceito bem assim, tranquilo, né, do José Afonso. O que ele vai falar que o processo legislativo é? Um conjunto de atos pré-ordenados visando a criação de normas de direito. Isso aqui é você vê, essa edição aqui está de 2012, mas se você pegar um manual de 2020, o conceito da doutrina clássica vai ser esse aqui, de processo legislativo. Qual que é a nossa proposta aqui? Redefinir, ou pelo menos entender, compreender que existe um eixo conceitual que vai além dessa ideia aqui de atos pré-ordenados. Tá? Qual que seria uma nova possibilidade de conceituação? Lembrando que a gente vai tentar, né, verificar a relação entre processo legislativo e políticas públicas. Primeiro, a gente precisa entender que a gente precisa compreender as novas formas de atuação do Estado. Quer dizer, a elaboração legislativa ela tem que ser instrumento efetivo de transformação social. Desse modo aqui, o direito processual legislativo ainda está naquele campo do dever ser, aquela doutrina positivista clássica do direito. Nesse caso aqui, a gente vai perceber uma transição para um certo pragmatismo jurídico. Tá? Uma ação voltada para as consequências daquele ato normativo que foi ali concebido. Olha aqui, o direito, né, numa visão jurídica com um papel ampliado, quer dizer, o processo legislativo com categorias jurídicas estruturadas e interdisciplinares. Então, o direito ele vai ter que se relacionar com outros ramos da ciência, né, nesse caso, com as ciências políticas e com a administração pública. Tá? Procedimentos prévios e democraticamente estabelecidos. Aqui entra a questão de atos pré-ordenados, né? Consequências do exercício normativo sobre a realidade legislada. Pessoal, não adianta tentar fazer uma lei de política pública se ela não for efetivada. Ela precisa ter um desenho normativo orientado à sua efetivação. Senão a gente só está gabaritando um número, né, de projetos de lei aprovados, enfim, pelos vereadores. Eu acho que a gente passou da fase de tentar entender o que seria efetividade dos direitos, né? Mas é claro que é uma cultura, ela precisa ser incorporada nas instituições, né? Principalmente quando se fala numa instituição municipal ou no parlamento municipal. E a nossa ideia é ir mostrando isso devagarinho para vocês, né? Condições e técnicas adequadas à produção normativa de qualidade. Aqui eu acho que é o ponto crucial, pessoal, de diferença de um processo legislativo que prestigiava a técnica legislativa formal. Por quê? De nada adianta a gente ter uma lei tecnicamente impecável se não for uma lei
de qualidade. Uma lei que preza pela qualidade legislativa. Como que nós vamos aferir essa qualidade? Vamos entender um pouquinho isso. Tá? Pessoal, a principal ideia, né, que a gente tem trabalhado e estudado, vamos dizer assim, nos estudos legislativos mais recentes, né, para que a gente possa aprimorar a ideia de qualidade legislativa, de qualidade dos projetos de lei, é a ideia de racionalidade legislativa. Tá? E aí eu coloquei um tripé, que eu acho que assim, é um tripé básico, mas um tripé muito importante, né, dos elementos que compõem essa realidade. Então, nós temos aqui o campo da legística material. Não sei se vocês já ouviram falar em legística, acredito que muitos de vocês sim, mas normalmente a gente estuda o quê? Legística formal. O que é legística formal? Técnica legislativa. Lei Complementar 95. Quais são as normas, né, que se aplicam, né, à elaboração legislativa? A legística material ela fica relegada a segundo plano. Não é uma cultura nossa falar de legística material. Mas, desde 95, mais ou menos, né, a professora Fabiana Soares, da UFMG, ela tentou inserir uma cultura, principalmente em Minas, né, de legística material. A gente vai ver o que seria isso. A questão é que, a partir daí, a gente trabalha o tema qualidade legislativa. A gente vai estudar a elaboração legislativa visando melhorias de qualidade. Antes de 95 e 96, se você colocasse no Google, acho que já tinha Google na época, mas nos campos de busca, né? Se você colocasse legística, o próprio buscador, né, o próprio site busca, corrigia o termo, ia para logística. Olha como as coisas são assim, atrasadas, né? E a legística material na Europa, enfim, na América do Norte, mas principalmente na Europa, ela já é estudada desde, enfim, dos anos 70 ali, 1975. Teve uma revolução no campo do estudo normativo. Tá? A gente está incorporando isso agora, né? Mas antes tarde do que nunca. O que seria a legística material? Análise do conteúdo da produção legislativa por meio de etapas que se orientam a elevar os graus de efetividade e eficácia das normas. Pessoal, na verdade, seria o quê? Qual que é a ideia da legística material? Propor um método, né, de construção normativa, mas um método de qualidade. O que a gente faz primeiro? A gente vai ver daqui a pouco. E depois? Né? E quando aprova a lei? Quer dizer que essas etapas também compreendem a elaboração normativa. Não é simplesmente o rigor à técnica legislativa formal. Tá? Essa palavrinha aqui, ó, legisprudência, é um outro elemento importante. Alguém aqui já ouviu falar de legisprudência? É um termo novo para vocês, mas jurisprudência vocês já ouviram falar. Olha que interessante, a ideia de legisprudência é a mesma da ideia de jurisprudência. Jurisprudência a gente tem o quê? Né, uma decisão judicial que, né, por meio, enfim, de um conjunto de decisões e tal, né, reiteradas, mas a gente tem uma decisão, uma teoria da decisão judicial que se firma num sentido normativo, num sentido jurídico, de maneira prudente. Quando a gente fala que algo é amplamente ou é majoritário, né, amplamente majoritário, é até uma expressão assim, muito utilizada, mas só majoritário é melhor. Quando a gente fala que existe um sentido normativo majoritário, né, no campo da jurisprudência, o juiz, enfim, né, o Poder Judiciário, ele está sendo prudente em dizer, olha, existem vários sentidos normativos, mas esse aqui, entre aspas, assim, é o mais adepto ou adequado à Constituição Federal, né, uma técnica de interpretação conforme. Quer dizer, ele faz uma análise de prudência, existe uma decisão jurídica aí. É engraçado, porque aqui no parlamento ninguém fala de decisão legislativa. Quais são os estudos sobre a decisão legislativa? A jurisprudência é o campo para isso. Olha aqui, analisa o fenômeno da decisão legislativa pela perspectiva de quê, gente? Da justificativa.
concebendo os critérios juridicamente consolidados aplicáveis. Quantos de vocês, né, eu, incluindo isso nos meus 4 anos de assessoria, tá? Quantos de vocês se preocupam em conceber, construir um texto normativo muito bem elaborado e a gente deixa para fazer a justificativa no último minuto, não é isso? Isso acontece, mais ou menos. Quem começa pela justificativa aqui? Tem alguém que começa? Bacana, essa intuição é legal. É uma intuição de quem está afinado com a jurisprudência. Por quê? A gente, primeiro, né, para você conceber, para você construir uma boa lei, a gente está falando de qualidade legislativa, a gente precisa, primeiro, fazer um diagnóstico do problema, ver o que já aconteceu, né? Quais são as bases normativas relacionadas. Será que já fizeram um estudo de impacto sobre isso? Será que isso cabe no orçamento? São várias etapas que a gente pode analisar antes de colocar no texto normativo. Pessoal, a gente sabe que a realidade também, né, existe um time político, às vezes não dá tempo. Mas, quando a gente fala de política pública, que é uma questão muito planejada, né, eu acho que a gente tem que dar uma atenção à justificativa. E a jurisprudência, pessoal, é o ramo, vamos dizer assim, teórico-filosófico, né, que vai estudar isso. E, por fim, pessoal, a legitimidade democrática. Somente uma lei concebida em constante diálogo com a sociedade, ela vai ter um selo democrático. Então, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa abrir a casa para o cidadão participar da elaboração normativa. Exatamente por quê? Porque a jurisprudência ela tem uma característica muito própria. Ela concentra a atividade do legislador na justificativa e ela entende que a lei interfere na liberdade individual do sujeito. Quer dizer que eu construo uma justificativa de interferência nessa liberdade individual, né, por meio do diálogo com aquele afetado pela lei, com o principal afetado pela lei. Ok? Então, eu considero esses 3 principais requisitos, né, que formam uma base de processo legislativo capaz de se relacionar com as políticas públicas, né, da maneira como a gente apresentou aqui. Tá? Então, quais são os produtos dessa racionalidade legislativa? Processo metódico informacional, quer dizer, um processo legislativo que tenha capacidade de produzir informações, evidências, ou que receba estudos científicos, enfim, daquele problema diagnosticado. Perspectiva democrática de decisão legislativa. A gente precisa, como a gente estava falando aqui, a gente precisa receber o cidadão para discutir essas leis. Ou instituições também, né, não governamentais, ou instituições paralelas, enfim, é uma casa aberta, né, de elaboração legislativa. Modo de funcionamento empírico e normativo. A gente pode testar hipóteses aqui antes de fazer uma lei de política pública. Efetividade dos direitos fundamentais a partir da análise das consequências normativas. Quer dizer, em vez daquilo que deveria ser, né, no plano jurídico, eu preciso legislar entendendo onde eu quero chegar com isso. Onde o legislador vai conseguir alcançar no campo da realidade. Essa é a nova forma de se fazer um projeto de lei, ou de conceber um processo legislativo. E o processo legislativo, pessoal, ele incorpora, então, a atividade de elaboração normativa de uma maneira reflexiva, como eu estou dizendo aqui para vocês. Quer dizer que o processo legislativo é só aquele conjunto de atos agora, assim, né, processuais, iniciativa legislativa, trâmite, né, de acordo com o regimento interno, aprovação da proposição. Não. A elaboração normativa ela inicia o processo legislativo. E ela exerce reflexo sobre todo o trâmite processual. Vocês vão ver isso aqui. Bom, no fim das contas, qual seria esse processo metódico de elaboração normativa? A gente costuma muito ler a Lei Complementar 95, né, para elaborar leis. Quem aqui tem o costume de analisar aquele decreto da União, agora eu não estou me lembrando se é 2121,
decreto federal de 2017. Ele vai falar um pouquinho disso aqui, gente, de legística material. Depois eu vou pegar o número direitinho. E se você olhar lá, constam os critérios desse processo metódico de elaboração normativa a partir desses 3 elementos: legística material, jurisprudência e legitimidade democrática. Então, primeiro, olha como se parece com o ciclo de políticas públicas. Identificação e definição de um problema, determinação dos objetivos da legislação, definição dos meios legislativos e das alternativas, avaliação legislativa prospectiva ex ante. Isso aqui eu quero parar um pouquinho. O que acontece? Antes de fazer uma lei, a gente avalia quais os possíveis efeitos ela vai exercer. E depois, temos uma avaliação legislativa retrospectiva ex post. Depois de exercidos os efeitos, foram os efeitos esperados pelo legislador? Tá? Entre, né, essas 2 avaliações, a gente tem a escolha da alternativa legislativa mais adequada a ser submetida à votação, a implementação da lei e, no fim, a adaptação da legislação com base na avaliação legislativa que foi feita. Quer dizer, o ciclo normativo, pessoal, ele é infinito. A necessidade de aperfeiçoamento das normas, ela é constante. Para que iniciar um outro projeto de lei, se a gente tem uma lei imperfeita no ordenamento? Sobretudo quando a gente fala de uma lei que enuncia ou trata de política pública. Tá? Então, aqui está, entre aspas, a receita do bolo aqui, né? Para quem quer fazer um bom projeto de lei, enfim, com os requisitos da legística material e da jurisprudência, aqui a gente tem um bom panorama. E aqui, pessoal, eu coloquei os 2 ciclos aqui, ó, em perspectiva, para a gente comparar. Olha como eles se aproximam, né? Ciclo de políticas públicas e ciclo normativo metódico. Então, a gente tem a fase de reconhecimento de problema, formação de agenda tem a ver com o objetivo de legislação, dever de ponderar as alternativas, está exatamente aqui, ó, na formulação da política e alternativa estratégica, escolha da alternativa, implementação da lei, olha, implementação da política, avaliação e o controle, avaliação retrospectiva. Depois, assim, da gente estudar esses 2 elementos, a gente entende que é muito difícil você elaborar uma lei sobre políticas públicas sem passar por essas etapas aqui, ó. Quando a gente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V, você está matando a política pública que você está legislando. Né? Por quê? A gente escolhe de adaptar aquela política para a realidade local. A gente vai falar disso daqui a pouco. A grande questão é, num movimento mais clássico do direito, daquele, né, enfim, movimento mais positivista, onde, no ciclo de políticas públicas, onde estaria a atividade normativa aqui? Entre a formulação da política e a escolha da alternativa estratégica. O processo legislativo estaria compreendido aqui entre essas 2 etapas. Qual que é a nova forma de se compreender o processo legislativo? Todas as etapas exercem influências sobre o ciclo normativo metódico. Quer dizer que o processo legislativo está totalmente imbricado à ideia de ciclo de políticas públicas. Tá? Bom, aí, né, explicados esses 2 pontos, a gente chega a, vamos dizer assim, a fase, né, assim, ao principal momento dessa discussão nossa aqui. Qual então, seria o desenho normativo das políticas públicas mais adequado à realidade e não ideal? Qual seria? Professora Natasha Salinas, professora da UERJ, ela se debruça muito sobre esse estudo aqui, ó, desenho normativo das políticas públicas. Ela tem um artigo muito bom na revista Direito e Políticas Públicas da UniCeub. Quem tiver interesse, explica um pouco disso aqui. Esse é o produto, né, de toda a discussão que a gente estava travando aqui. A lei de política pública ela tem que ter princípios e diretrizes da política criada. Ela tem que ter os objetivos da política, composição dos órgãos e autoridades envolvidos na implementação de uma determinada política pública e descrição genérica sobre suas competências e responsabilidades. Rol de definições, quais são os principais conceitos da política pública? Quem são os principais afetados?
instrumentos, ainda que vague e genericamente considerados, de controle da ação administrativa. Eu posso colocar, gente, num projeto de lei, instrumentos prévios, indicadores mínimos de monitoramento e avaliação da política pública que está sendo criada. Esse é o ponto de contato com a realidade, na verdade, né? Porque é a partir daí que eu vou tentar corrigir uma rota, né, mal traçada, ou vou confirmar que o resultado dessa política está sendo positivo. Penalidades e responsabilidades pela inobservância dos dispositivos legais. Aqui é onde a gente vai tentar tratar sobre os meios de coerção, né, do gestor público, principalmente, tá? E dos afetados pela política também. Quer dizer, entra a ideia de sanção aqui, né, do positivismo clássico e tal. Então, pessoal, essa é a estrutura que, vamos dizer assim, a gente espera, né, de acordo com os estudos legislativos mais recentes, tá? Com a ciência da legislação, né, do que se tem discutido nos congressos. E aí a gente tem algumas reflexões sobre isso, né? Primeiro, por que o desenho normativo das políticas públicas é diferente de outros desenhos normativos, um pouco diferente? Porque existe um caráter instrumental específico, peculiar, tá? Que exige uma atividade normativa mais racional. Então, se você fala assim, Lucas, eu acho que essa história de racionalidade legislativa aí é muito complicada, estou fazendo aqui um projeto de lei, concedendo um título a um cidadão. Não preciso disso. Beleza. Né? A gente está trabalhando com a realidade. Mas se for conceber uma política pública, vamos tentar, né, analisar esses elementos. Tá? Leis mais simples, a gente pode colocar elas na rotina legislativa aqui, parlamentar, tranquilo. Né? Quais são as características desse desenho normativo que a gente propôs aqui? Alta densidade normativa, quer dizer, existe uma complexidade normativa que lhe é peculiar, né, às políticas públicas. Para quê? Para exercer um controle da discricionariedade do administrador. Por quê, pessoal? Se a gente não coloca esses elementos, o administrador, o gestor público, fica livre para fazer o que ele quiser da política pública. Como fica o controle social, o controle, né, dos órgãos oficiais de controle, se a gente não tem estruturas mínimas para poder fazer uma avaliação desse ato do gestor? Isso é o que deveria se esperar, mas qual que é a realidade que a gente encontra, pessoal? Normas de baixa densidade normativa, principalmente em âmbito municipal, acho que a gente precisa melhorar nisso, né? E a presença de conteúdo normativo aberto. Isso permite com que os gestores tenham mais poder sobre as políticas públicas que eles próprios concebem. Tá? Bom, essa é a realidade que a gente encontra hoje. Isso pode mudar? Pode. Aqui algumas causas dessa realidade que a gente encontra. Olha aqui, assimetrias informacional e técnica dos parlamentos brasileiros. Quantos de vocês, nos gabinetes, têm acesso à informação de qualidade sobre os temas que vocês regulam? E outra, a nossa estrutura aqui, né, da Câmara Municipal de Goiânia, a gente produz dados, informação, a gente consegue avaliar um problema público local aqui dentro do parlamento? Ou vocês acham que no executivo existe uma estrutura um pouco mais orientada? Se você for lá na saúde, na prefeitura, tem um setor de políticas públicas da saúde, um laboratório, né, assim, servidores efetivos, eles estudam as principais questões da cidade e tal. Aqui nós temos, quando muito, uma comissão temática, né, mas que não tem uma estrutura própria de investigação. Então, eu acho que assim, essa é uma realidade de todos os parlamentos brasileiros, né? A gente precisa melhorar um pouco a estrutura para colocar o poder legislativo dentro da formação da decisão legislativa no âmbito das políticas públicas, né? E evitar situações de submissão perante os atos normativos complexos e detalhados que apresentem condições de limitar o poder discricionário. Quer dizer, se você melhora essa condição assimétrica, né, de informação, se você melhora a produção informacional aqui da casa, você consegue colocar o legislador, o vereador, em debate. Você consegue colocá-lo no campo da fiscalização ou no campo da elaboração normativa de qualidade.
será que, assim, culturalmente, né, o Poder Legislativo ele foi concebido, vamos dizer assim, para ter essa estrutura? Não, né? O Poder Executivo ele quer ter a agenda de toda a administração. Mas eu acho que existe uma discussão, assim, ainda que mais recente, tá? Que quer rever essa estrutura do Poder Legislativo. A fiscalização ela não pode se dar por meio só de ambientes formais de fiscalização. Existem outros meios, né, inclusive com diálogo, né, da própria prefeitura com a Câmara, que você pode se debruçar por meio de uma evidência científica, enfim, produzida acerca daquele problema legislado. Só que o legislador precisa estar ciente disso. Senão fica uma audiência pública formal, né, uma prestação de contas formal, sem perguntas que atinjam aquele problema específico. Tá? Bom, e aí agora a gente chega à nossa realidade, pessoal. Como que andam as políticas públicas aqui no município? Não políticas públicas específicas, tá? Mas a realidade normativa das políticas públicas. Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Tá? A regulamentação das políticas públicas aqui, né? Na Lei Orgânica Municipal, há muito tempo a gente tem o artigo 63. Ó, compete à Câmara Municipal dispor, mediante lei, né, sobre assuntos de interesse local, notadamente no que diz respeito às políticas públicas do município. Então, aqui, competência material, pessoal, não tem problema. Tá? Essa competência, enfim, orgânica, né, em relação a ser ou não assunto de interesse local, uma política pública, está expressa aqui na lei orgânica, corroborada na Constituição Federal. A questão é que existe um instituto novo, poucos de vocês conhecem, tá? Ainda não regulamentado aqui na casa. Olha aqui, o que foi incluído em 2020, na legislatura passada, né? Na nossa lei orgânica. Artigo 104A. Os poderes executivo e legislativo manterão, olha, de forma integrada, sistema permanente de monitoramento e avaliação de políticas públicas, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento da gestão pública na forma da lei ao qual compete. Então, carece de regulamentação. Tá? Olha o que é esse sistema. É um sistema, gente. É um sistema permanente de monitoramento e avaliação. Forma integrada. A gente vai ver que esse sistema tem que ser feito aqui. Isso está na lei orgânica. Olha o que compete ao sistema. Avaliar a economicidade, a efetividade, a eficácia e a eficiência das políticas públicas de responsabilidade municipal, fornecer subsídios técnicos para o monitoramento de políticas públicas vigentes, observar o princípio da periodicidade, disponibilizar informações, relatórios, dados, estudos relativos às políticas públicas para livre acesso de qualquer cidadão, ampliar a sistemática de articulação entre os órgãos dos poderes que já desempenham monitoramento e avaliação de políticas públicas no âmbito do município de Goiânia, enfim, buscar parcerias com universidades, fundações, associações sem fins lucrativos, tá? Para dar esse apoio. A gente tem, por exemplo, o Instituto Mauro Borges, né, que, apesar de ser estadual, ele é um instituto separado, para dar um apoio nessa avaliação das políticas públicas estaduais. Esse texto também foi parar na Constituição do Estado. Ele foi parar no texto constitucional estadual. Foi enfim, é um estudo nosso lá da UFG, tá? Nós conseguimos elaborar um texto, fazendo todo um estudo, uma análise, e a gente propôs isso aqui na Câmara, nós conseguimos aprovar. Saiu do papel esse sistema. Agora, cabe o quê, pessoal? Cabe à Câmara regulamentar o sistema, juntamente com o Poder Executivo. Tá? Isso ainda vai ter bastante discussão, a gente precisa colocar esse assunto na pauta ainda, mas eu acho que assim, um início de mudança já começou a existir desde 2020, pelo menos no nosso ordenamento. E aí um tema, acho que muito polêmico, mas que já está bem batido aqui com vocês, né? Assim, pelo menos eu vejo nos projetos de lei que eu analiso, né, todo mundo não tem dúvida. Mas vamos fazer a pergunta. Pode o Legislativo propor projetos de lei sobre políticas públicas? A gente, em algum momento, já se deparou com essa dúvida. Né?
será que o legislativo pode iniciar uma política pública, né, que na implementação afeta o poder executivo, né, a questão da gestão de todas as ações? Isso já foi mais polêmico, hoje não é tanto, né, mas a resposta é que sim, o poder legislativo ele pode iniciar uma lei sobre políticas públicas. Primeiro, por quê? A Constituição Federal e a lei orgânica, elas não vedam a iniciativa de políticas públicas por meio de uma iniciativa parlamentar. Elas simplesmente, os dois textos, né, quando elas vão tratar de iniciativa privativa, ou do presidente ou do prefeito, elas vão falar o quê? Somente o presidente ou somente o prefeito vão poder dispor sobre leis que versem sobre criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública. O texto anterior falava de atribuições também, tá? Foi substituído, mas a lei orgânica, ela continua falando aqui no inciso 3 do 89, que é proibida, né, por meio de iniciativa legislativa, a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal. Você pode legislar a sua política pública, vereador, só não esbarre nas vedações contidas aqui no inciso 3 do 89, tá? Que é um artigo, né, assim, simetricamente comparado ao artigo 61 da Constituição Federal. E a jurisprudência ela vem corroborando esse entendimento. Tá? Peguei aqui uma série jurisprudencial, mas isso vocês podem colocar na justificativa de vocês. Olha aqui, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, já dizia: lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado Roda Saúde, inexistência de vício de iniciativa macular sua origem. Então, vamos dizer assim, a evolução jurisprudencial ela já não é tão recente para possibilitar a iniciativa legislativa em matéria de políticas públicas. Tá? Agora, pode legislar plenamente? A gente vai ver que não. Esse tema 917 aqui, muito interessante para vocês utilizarem nas justificativas de vocês. Por quê? Olha aqui, competência privativa do Poder Executivo Municipal. Não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública municipal, administração pública, no caso a nossa municipal, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Esse aqui foi um grande marco, né, porque foi tema de repercussão geral, para consolidar a possibilidade, né, ou o tema da iniciativa de políticas públicas por meio de projeto de lei iniciado por parlamentar. Tá? Não é necessariamente uma política pública aqui, porque é só um ato isolado de instalação de câmaras de monitoramento em escolas e cercanias, mas vejam, primeiro, embora crie despesa. Gente, esse aqui é uma discussão separada. Lei que cria despesa. Nós podemos criar lei que cria despesa, gente? Muita gente acha que não, mas pode. A gente só precisa fazer o quê? Mexer no orçamento. O Supremo está dizendo que pode. Agora, vamos fazer lei com responsabilidade. Nós temos orçamento impositivo hoje. Nós temos fontes específicas nas leis orçamentárias. Vamos colocar a fonte correta. Essa é a responsabilidade do legislador. Não simplesmente criar um programa, né, e às vezes a gente não consegue colocar ele na realidade municipal. Às vezes vai precisar de fazer o quê? Uma interlocução com o prefeito ou com a secretaria respectiva. Tá? Mas não precisamos ter medo mais. Já acarreta despesa, então não está podendo. Opa, espera aí. Pode ter lei que acarreta despesa. A questão é, o prefeito ou o próprio legislador, via orçamento impositivo, ele pode colocar aquela despesa no orçamento futuro. Talvez naquele orçamento daquele ano não vai surtir efeito a modificação legislativa que ele fez. Tá? E essa aqui é mais recente, 2018, uma decisão, né, específica, eu até quero colocar aqui, ó, também do Supremo. Tá?
Olha, embora a referida lei adote a nomenclatura de programa, o que faz, em realidade, é dispor, em termos gerais, criando apenas objetivos, diretrizes e parâmetros para a delineação de uma política pública permanente sobre a instituição da campanha de conscientização no trânsito. Olha os elementos aqui que o Supremo já joga aqui para a gente. Ó. Objetivos, diretrizes, parâmetros para a delineação, que são aqueles conceitos. Pessoal, esses 3 pontos, vocês podem legislar à vontade, ou assessorar os respectivos vereadores. Olha o que saiu no consultor jurídico agora. Ó. 10 de maio de 2022. TJSP valida parte de leis sobre políticas públicas para pessoas em situação de rua. Olha que interessante que ele vai dizer. Ó. Com esse entendimento, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo validou parte de uma lei de Santo André, de iniciativa parlamentar, que criou políticas públicas direcionadas às pessoas em situação de rua do município. A norma foi contestada em ação direta de inconstitucionalidade movida pela Prefeitura. Olha o que ele vai dizer aqui, no caso da desembargadora, né, a relatora Cristina Zucchi. Vai dizer o seguinte, olha, afasta-se o argumento do município de que a matéria disciplinada na lei seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, por tratar de questão tipicamente de administração de serviços públicos. Para ela, a norma promove a dignidade da pessoa humana, o combate à miséria e a mitigação das desigualdades. E aqui embaixo ela tem, ó, ela fundamenta melhor o que ela está decidindo. A norma, em sua maior parte, tem conteúdo primordialmente programático, dispõe genérica e abstratamente sobre instituição de política pública relacionada às pessoas em situação de rua. Olha aqui de novo, estabelecendo diretrizes e princípios para a atuação futura dos órgãos estatais. Pessoal, normas programáticas é o que a gente pode fazer aqui. Ah, mas norma programática não tem efeito imediato. Ok. O vereador pode ir lá buscar efetivação via orçamento, via interlocução com o Poder Executivo. Tá? Então, aqui, né, numa conclusão rápida, né, de todo aquele desenho normativo que eu expus para vocês, o que está de azul é o que a gente pode legislar. O que está de laranja é o que a gente tem que deixar para o Executivo. Tá bom? Principalmente as atribuições, os instrumentos, as ações específicas, o Executivo vai regulamentar isso aí. Agora, princípios e diretrizes, objetivos da política e rol de definições, opa, quem tiver uma ideia de uma boa política não tem problema, mas com aquela responsabilidade de entender o problema local. Né? Eu tive aqui a intenção, esse material vai para vocês, tá? De colocar um modelo. Não é de Goiânia, lógico, né? Não poderia fazer isso, mas um modelo que eu vi em várias cidades do interior, de uma política pública, de uma lei de política pública. Né? Olha aqui, com 3 artigos você consegue matar aqueles 3 elementos. Tá? Isso aqui é uma política pública, olha, programa Feira da Mulher do Campo do Município. Um modelo específico. Tá? Foi concebido por uma assessoria, mas olha que interessante, fala exatamente daqueles 3 elementos. Os demais elementos que constam na lei, artigo 4º, 5º e 6º, são aquelas disposições acessórias, né? Cláusula de vigência, alguns conceitos mais específicos, mas basicamente é aquilo que a gente está falando. Ó, né? O que a lei vai entregar, quais são as principais definições, as principais diretrizes, os principais objetivos. Ok? Agora, esse 5º e último tópico, Milka, quanto tempo a gente já tem aí? (10 e 15? Nós começamos 9 e 15? Então tem 1 hora, né? Isso aqui é mais para ilustrar, pessoal, como que a gente está lidando com as políticas públicas na Câmara Municipal de Goiânia. Isso aqui foi um pouco do resultado da minha pesquisa, do mestrado. Tá? Eu queria compartilhar com vocês alguns gráficos. Eu vou deixar eles também, né, nesse material para vocês analisarem. Mas olha que interessante aqui. Eu pesquisei, né, na época da minha pesquisa, eu não consegui atualizá-la ainda, os processos legislativos compreendidos de 2008 a 2018. Tá? Então, são 10 anos de processo legislativo. 5.463 processos. Eu não esqueço esse número porque eu acho que eu tive que falar tantas vezes durante a pesquisa que a gente até lembra. Mas vejam bem,
Então, eu criei um banco de dados, eu preciso atualizar eles, os dados, para essa legislatura especificamente, né, e terminar a anterior. Mas olha como a gente tem aqui em azul, até aqui, né, são as propostas legislativas da Câmara Municipal de Goiânia que tramitaram aqui de 2008 a 2018. Em vermelho são as que versam sobre políticas públicas. Olha como o quantitativo é pequeno, proporcionalmente falando. Mas, se você olhar a tendência do gráfico, é o quê, gente? Uma tendência de aumento. O que esse gráfico me diz? O Legislativo está preocupado em iniciar a lei de políticas públicas, em discutir política pública. Eu imagino que nos próximos anos, se eu olhar esse gráfico de tendência, o que a gente vai ter? Mais leis que versam sobre políticas públicas. Quais são as políticas públicas que eu estou dizendo? Os programas, as políticas públicas estruturadas. Foram essas que eu garimpei na minha análise de dados. Tá? As ações isoladas eu não coloquei. Esse gráfico 2 aqui, olha, número de propostas legislativas protocoladas e relacionadas a políticas públicas com iniciativa. Isso aqui também é interessante. O Executivo propõe menos, o Legislativo propõe mais, porém ele é mais inconstante. Certo? Quer dizer que o Legislativo quer discutir um pouco mais o tema das políticas públicas? Sim. Por outro lado, quem é mais efetivo na aprovação dessas matérias? O Executivo. Apesar do gráfico não mostrar isso, porque a gente está comparando aqui a constância. Essa tabela vai dizer, ó, quantitativo e percentual de aprovação das propostas legislativas relacionadas a políticas públicas. O Poder Legislativo tem uma média aqui, ó, que não supera, vamos dizer, 20%. Acho que ela vai até um pouco abaixo. Olha o Poder Executivo, olha a taxa de aprovação do Poder Executivo, como é mais alta. Chega na casa aqui, claro que aqui são só 2 projetos, ele propõe menos, mas o que ele propõe, ele aprova muito mais. Né? Então, a gente tem aqui poucos projetos que anunciam programas, vocês podem ver que são os quantitativos achados, né? Mas uma taxa de aprovação maior. Nesse ano que eu estou na Procuradoria, eu tenho visto muito projeto de lei que trata sobre programas, enfim, sobre políticas públicas. E isso, assim, por um lado, me causa alegria, porque eu vejo que o pessoal está interessado, mas, por outro, eu fico pensando de que maneira a gente consegue efetivar tantas leis, né? Tantos projetos. Aqui é um gráfico, né, das principais áreas que são propostas, né, enfim, de normas de políticas públicas. Eu tive que agrupar, tá? Então, porque senão, enfim, são muitas áreas, eu agrupei em alguns nichos, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa cor aqui meio amarelada, aqui laranja, eu não sei dizer direito, direitos sociais e coletivos. Olha aqui onde está a concentração de regulamentação das nossas políticas públicas. Depois vem aqui desenvolvimento e estrutura. O que é desenvolvimento e estrutura? Empreendedorismo, né? Enfim, tecnologia. São essas políticas que a gente coloca aqui no desenvolvimento e estrutura. O restante, aqui tem a parte de orçamento e finanças, quer dizer, as matérias orçamentárias que falam sobre as políticas, né? Naturalmente, ter um número maior também, mas aqui matéria de relevância política, que são 5. Quer dizer, essas matérias de relevância política que não têm relevância jurídica. Título de cidadão, às vezes tem alguém homenageando um cientista político dessa área. Então, eu cheguei a colocar isso aqui no gráfico para a gente entender como a casa vem absorvendo a matéria. Tá? Esse gráfico aqui, pessoal, eu vou assim, só falar um pouco dele, porque também eu não contextualizei vocês, mas eu tentei fazer uma análise dos critérios de racionalidade legislativa por ano. O que eu mais achei nos projetos de lei? A presença de objetivos da proposição. Então, isso, os vereadores se preocupam. Qual é o objetivo da lei? Porém, previsão de critério de monitoramento e avaliação, praticamente zero. Contextualização jurídica, tem mais.
Normalmente a justificativa está lá, fundamentada, né, às vezes com um artigo da Constituição Federal ali. Claro que eu não analisei a qualidade da fundamentação. A previsão de um diagnóstico, isso aqui eu acho que é o mais importante, que poderia ter um pouco mais. Gente, esses critérios não são regulamentados por lei, então eles não são obrigatórios, tem esse porém. Mas o legislador que preocupa fazer um bom diagnóstico, se preocupa em fazer um bom diagnóstico do problema que ele regulamenta, né, ele sai na frente com a lei de mais qualidade. Né? Então, assim, você vê que, comparado aos objetivos, né, ainda tá pouco. Né? Poderia ter um pouco melhor, ter um pouco mais essa previsão de diagnóstico. Outro dado que eu também coloquei aqui e que eu achei interessante é que, assim, se você pegar as propostas gerais da casa, que não regulamentam as políticas públicas, ela tem uma média de 1,12 de critérios de qualidade. As propostas relativas a políticas públicas já tem uma média de 1,5. Ah, é pouco? Depende. Se você olhar em percentual, é 25% a mais. Então, naturalmente, quem está legislando sobre política pública está preocupado com uma melhor qualidade legislativa. Tá? E aqui, um último gráfico que eu queria mostrar para vocês é um dado interessante sobre o número de audiências públicas realizadas por processo legislativo em matérias gerais de políticas públicas. Qual que é o dado aqui que eu achei interessante? Quando o processo legislativo, o projeto de lei, trata sobre políticas públicas, ele naturalmente convida o parlamento a realizar mais políticas públicas, a mais audiências públicas. Então, são temas mais polêmicos, né? São temas mais importantes. Isso leva a casa a organizar um número maior de audiências públicas a discutir. Agora, claro que poderia ser bem mais discutido. Né? O número de audiências é muito pequeno, vocês vão ver quando vocês pegarem o gráfico. Pessoal, aqui um pouco das minhas referências bibliográficas, mas acho que é isso. Né? Já falei bastante. Estou aberto aqui a perguntas, a gente pode trocar ideia, o que vocês quiserem, enfim, fazer esse momento aqui de vocês, o segundo momento. Alguém tem alguma ponderação, alguma pergunta? Alguém quer participar de alguma forma? Parabenizar o senhor pela palestra, pela exposição, Escola do Legislativo também. Obrigado. Marco Velasco também. Nós somos primos, então. Eu tenho observado, eu assessoro a vereadora Lucila do Recanto, um posicionamento da Procuradoria sobre projetos de origem muito parecida de políticas públicas, mas me parece, e aí se eu me perdoe fazer um vislumbre muito pessoal, que determinados vereadores a Procuradoria aprova, determinados vereadores ela desaprova os mesmos temas, assim, e o argumento é sempre o mesmo, visto iniciativa, né? Visto iniciativa repercute sempre, mas você poderia, a mim, ao menos, orientar como que eu fundamento, porque eu tenho alguns projetos em trâmite e tenho sido cobrado de fazer alguns votos em separado, também relatórios, em cima de projetos, aqui aprovou, aqui desaprovou, e os objetivos são sempre os mesmos, os vícios são sempre os mesmos, mas a leitura que se faz na Procuradoria é diversa sobre o mesmo tema. Você poderia falar um pouco? Bom, acho que essa pergunta é a pergunta de muitos de vocês, né? Eu fui assessor por 4 anos, então eu sei a maneira como a Procuradoria chega lá na CCJ. Né? E eu assisto a CCJ também, semanalmente. O que a gente tem na Procuradoria? Né? Primeiro, agora, com o novo concurso, são 7 novos procuradores. Né? Então, a gente tem, assim, pensamentos diversificados, posicionamentos diversificados. Né? Isso está, inclusive, isso é inerente à nossa atividade funcional. A gente tem que ter a liberdade de exercer um posicionamento, desde que fundamentado. Né? A questão do controle, vamos dizer assim, uma certa uniformidade de posicionamento, claro que poderia ser feito pela Procuradoria Geral, né? Mas eu vejo colegas, isso aqui é uma visão que eu trago para vocês, gente. Tem gente que vai chegar aqui e falar assim, o legislador não trata sobre políticas públicas, o legislador não trata sobre lei que cria ou aumenta a despesa. Ponto. E
O colega está lá sentado, é o posicionamento dele, do mesmo jeito que eu trouxe fundamentação para vocês colocarem nos projetos de lei, eles têm fundamentações, e o Supremo também é dividido, né, a jurisprudência é dividida, eles colocam a fundamentação também que eles entendem como adequada. Então é muito difícil a gente conseguir essa uniformidade, né? Tem gente que é mais pró-legislativo, tem gente que é mais pró-controle, né? Eu entendo o consultivo, a Procuradoria da Casa, como uma atividade mais consultiva do que como uma atividade de controle. Se eu acho uma jurisprudência, um posicionamento favorável à proposição de lei, eu não posso parar ele na CCJ. Na temática ou de história, e já é uma segunda oportunidade que vai se analisar o mérito da proposição. Então, assim, para te responder, eu ainda não sei como trazer uma maior uniformidade agora. Eu acho que com essa renovação dos procuradores, a gente vai discutindo um pouco mais as matérias, né? A gente está tentando fazer o grupo lá do núcleo legislativo para a gente tentar uniformizar algumas situações, né? Agora, não significa também que às vezes a temática seja a mesma, mas às vezes a estrutura do projeto não é a mesma. Às vezes a gente, por exemplo, uma política pública A, B, se você coloca uma atribuição específica lá para o Poder Executivo, é claro que nós vamos indicar, né, que existe uma inconstitucionalidade naquele artigo. Eu não posso simplesmente anular, falar que o projeto tem que ser arquivado por inconstitucionalidade total, né? Qual que é a minha orientação? Já falei, eu conheço alguns assessores aqui presentes, já falei com alguns de vocês. Passem na procuradoria antes, conversem com os procuradores, né? Falei muito com a Milka, assim, eu queria muito promover essa aproximação, por quê? Porque a gente consegue construir um diálogo. De repente, claro que a gente resguarda, né, o sigilo da proposição, mas de repente a gente consegue, numa consulta de 20 minutos, já matar todas as inconstitucionalidades e tentar, assim, sugerir um desenho melhor para o projeto, né? Isso é garantia, né, de que a Procuradoria vai opinar pela constitucionalidade e legalidade? Não, porque às vezes o procurador que você conversou te dá uma orientação, na distribuição ela é aleatória, né? Então, não necessariamente vem para o procurador que fez aquela consulta, mas é a Procuradoria da Casa tentando exercer essa atividade dela de orientação também, a atividade consultiva, né? Então, acho que assim, a resposta que eu tenho para te dar é essa, né? Eu entendo, né? Agora, existe a necessidade de uma certa uniformização, porém, eu acho que ela não dá para ser absoluta. A Procuradoria entende isso. A não ser que, né, o Procurador-Geral queira fazer essa uniformização, aí ele tem que ver direitinho o que está dando divergência ou não, né? Mas aí é uma questão já que foge a mim, né? O que eu posso dizer é que cada procurador tem liberdade para fundamentar as decisões, né? E aí, claro, acaba caindo nessa situação. Agora, não pode ter fundamentação, assim, fundamentação não válida, né? Aí já incorreria nessa situação. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Myron. Fala, Myron. Myron. Sou assistente social e atuo no Serjô. Fala, Myron, beleza? Então, entendo eu que a política pública, sobretudo a política social, ela compõe as formas de regulação social do Estado, né, sobre a sociedade. E ela pode ter interesses, né, a sociedade e o Estado tem interesses que podem convergir ou não, né? Sim. Da mesma forma que a política ela atende às necessidades sociais da população e também atende os interesses econômicos e políticos do Estado, né? Sobretudo pela manutenção e qualificação da força de trabalho, vamos dizer assim. Uma abordagem que eu conheço, né? Sim. Aí você trouxe muito bem, foi muito didática a forma que você trouxe sobre o desenho normativo da política pública, mas eu queria me deter ao primeiro ponto, que é a identificação do problema. Como que isso é feito e, de âmbito geral, como você avalia como isso pode ser melhorado e quais seriam as estratégias? Ótimo. Porque no executivo é onde o problema explode, é onde os trabalhadores, né, se deparam com a insuficiência da estrutura ou com a não qualidade dessa estrutura e é onde o usuário traz também as demandas do que ele está sendo atendido ou não. E assim, de que forma que isso chega aqui? Né? É um questionamento que eu tenho. Quais são os canais que isso é efetivo? E pensando
Entendi. Assim, acho que sua pergunta são várias perguntas, né? É uma reflexão, mas eu acho que ela é extremamente pertinente. Vamos lá. Você acabou de falar, bom, primeiro a questão da definição do problema, né? Como é que a gente consegue fazer um diagnóstico? Existem metodologias específicas, né? Assim, por exemplo, utiliza-se muito a modelização causal. É uma estratégia de você, de maneira panorâmica, identificar fatores, às vezes em árvore, né? Aquela coisa. São técnicas da administração também, que a administração usa, né? Administração pública. Mas o processo legislativo ou de elaboração normativa tem incorporado isso. Se você vai no Senado, hoje, eu acho que o Senado é a estrutura mais assim, de ponta aqui do Brasil, né? E eu tenho contato com alguns consultores lá, né? Um deles é o professor João Trindade, não sei se vocês conhecem. Ele me apresenta uma realidade assim, muito diferente da municipal. Só que eu dou uma contrapartida, né? Eu falo, olha, o problema da sociedade está na ponta, não está só no macro, que é a União. Então, a gente poderia conceber alguns setores aqui, né, para poder, vamos dizer assim, laboratórios, né, de diagnóstico, de incubação de políticas, né? Isso faz com que você tenha gente saindo para a rua e identificando os problemas, e essas pessoas precisam estar em contato diariamente com a prefeitura. Então, precisa de ter gente do legislativo lá. Tá? O sistema que a gente, né, assim, nós da UFG, lá na época, eu ainda estou em contato, né, com a UFG, a gente tem alguns projetos, mas que nós concebemos ali, um grupo de pesquisa, né, ele tenta diminuir essa assimetria informacional. Na medida que você tem um sistema integrado de informações, né, integrado, compreendendo o executivo e o legislativo, essas informações fluem mais, né? Então, eu acho que assim, é possível, a gente precisa criar estratégias, né? Inclusive uma política de boa legislação. Aí, de que maneira, assim, hoje nós temos a possibilidade de obter melhores informações? Vocês sabem mais do que eu, mas os requerimentos são importantes para isso. Os requerimentos parlamentares, né? As visitas parlamentares, são meios hoje disponíveis. Agora, de que maneira essa informação vem, nem sempre é do jeito que a gente deseja. Por isso que eu acho que institucionalmente a gente tem que fazer essas aproximações. Por quê? Porque o vereador ganha força na hora de falar com o prefeito. Não, mas espera aí, esse problema aqui já tem um estudo, enfim, tem uma evidência colhida que não está indicando, ou que não indica essa diretriz que você está apontando aqui na decisão administrativa, né? Na decisão formulada. Então, por que você está indo contra essa evidência? A gente precisa caminhar para isso, né? Fazer requerimento também, igual, né, a gente está acostumado a ver os vereadores com boas intenções, inclusive, fazendo, né? A gente sabe que a resposta nem sempre supre essa simetria informacional. Então, eu acho que, assim, nos gabinetes, eu acho mais complicado, a não ser que você tenha alguém assim, das ciências políticas, tal, alguém já com essa base de monitoramento e avaliação para poder fazer um diagnóstico específico do vereador. Tem gente que consegue fazer uma equipe com isso, né? Assim, mas eu acho que isso é papel da casa. A casa tem que dar subsídio para o vereador. Entendeu? Então, quem sabe aí, né, assim, promovendo essas discussões aqui, vamos fazer o sistema acontecer, né, de que maneira o sistema pode estar direcionado a alimentar os vereadores de informações qualificadas, né? Não sei se eu atendi o seu questionamento. Mais alguém? Vamos encerrar então? Pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui. A Procuradoria está aberta, viu, gente? Quem quiser falar, enfim, não sou só eu, não. Qualquer procurador, é direito de vocês, tá? As assessorias precisam, acho que assim, a Procuradoria precisa aproximar um pouco mais das assessorias, mas vocês podem procurar a gente também, né?
E, quem sabe, numa próxima oportunidade, você não vem com uma realidade diferente. Nossa, a Procuradoria está mais próxima, mais atuante. Tal, assim, as dissonâncias elas são bem fundamentadas ali e tal, né, um pouco mais uniforme. Né? Quem sabe a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Né? Ok? Muito obrigado, gente.